Capítulo 3, Episódio 4 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,57. O pão dos fortes e o viático para o céu. Na vida de São Vicente de Paulo, se lê que um dia, tendo ele reunido seus sacerdotes, perguntou-lhes: Já celebrastes a missa? Sim, responderam-lhe todos. Então continuou o santo: De que se trata? É preciso deixar a pátria, a família, os amigos e ir exilados para uma terra inóspita para falar de Deus aos selvagens e depois morrer, com toda a certeza, longe dos seus. Todos aqueles sacerdotes cheios de Jesus Cristo ofereceram-se logo e de modo generoso para aquela perigosa missão de salvar as almas. Seria superfluo dizer que Jesus Eucarístico é para todos o verdadeiro pão dos fortes, o alimento dos heróis, o sustento dos mártires, o conforto dos agonizantes. Para incitar os fiéis à Santa Comunhão contra os erros dos protestantes, Santo Roberto Bellarmino pregava assim: O pão de trigo que alimenta os nossos corpos não é feito com tanto trabalho só para ficar sendo olhado, mas é feito para ser comido. Assim é também o pão da vida, o pão dos anjos. Ele não nos é apresentado somente para que fiquemos adorando e prestando-lhe as nossas homenagens, mas nos foi dado como alimento. Vamos, pois, a este alimento, para alimentar com ele as nossas almas e fortificá-las. Eu vos restaurarei. Na Eucaristia, Jesus repete os seus amorosos chamados feitos a nós, que estamos cansados pelos trabalhos e sofrimentos neste vale de lágrimas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos restaurarei. Mateus 21, 28. É verdade que a vida do homem é uma luta sobre esta terra. Jó 7:1. É verdade que os seguidores de Cristo serão perseguidos como foi o seu Senhor. Mateus 5:10, Timóteo 3:12. É verdade que aqueles que são de Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências. Gálatas 6:34. Mas também é verdade que com Jesus eu posso tudo. Filipenses 4:13. Porque Jesus é tudo. João 1:3. E na Santa Comunhão chega a fazer-se todo meu. E então, que tenho a temer? Posso dizer com a serva de Deus, Luísa Claret de Latonche: Aquele que mantém o mundo em seus polos está em mim. O sangue de um Deus circula em minhas veias. Não temas, minha alma. O Senhor do mundo te tomou em seus braços e quer que repouses nele. Por isso é que São Vicente de Paulo podia perguntar aos seus missionários: Quando recebestes Jesus em vossos corações, poderá ainda haver algum sacrifício impossível para vós? E São Vicente Ferrer, nos 2 anos que teve que passar no cárcere, quando perseguido, superabundou de alegria entre os seus sofrimentos, segundo Coríntios 7:4. Porque conseguiu a licença de poder celebrar cada dia a Santa Missa entre os grilhões, as correntes e a obscuridade da prisão. Essa mesma força e alegria
invadiram a alma de Santa Joana d'Arc, quando lhe foi permitido receber Jesus Eucarístico antes de subir na fogueira. Quando Jesus entrou no escuro cárcere, a santa se pôs de joelhos entre as correntes, recebeu a Jesus e se pôs em profunda oração. E mal tinha sido chamada para caminhar para a morte, levantou-se e foi andando sem parar sua oração, e subiu à fogueira, morrendo entre as chamas, sempre unida a Jesus, que estava em sua alma e em seu corpo já imolado. O sustento dos mártires. Toda a história dos mártires, desde Santo Estevão, o protomártir, até o angélico mártir, São Tarcísio, e até os mártires mais recentes, é testemunha da força sobre-humana que nos é dada pela Eucaristia na luta contra o demônio e contra todas as forças demoníacas que procuram nesta terra a ruína das almas. 1 Pedro 5,9. Para referir apenas um só exemplo bem recente, há alguns anos na China comunista, algumas irmãs foram detidas e colocadas junto com outros prisioneiros. Com a proibição de rezar, os guardas vigiavam os gestos delas, as expressões de seu rosto e o movimento dos lábios, para punir durante qualquer infração as pobrezinhas. Desejavam sobretudo uma coisa: a Eucaristia. E foi aí que uma velha cristã se ofereceu ao bispo para levar secretamente às irmãs as hóstias consagradas envolvidas em um lenço, usando assim de um estratagema que deu certo. Apresentou-se elas prisioneiras diante dos guardas, como se estivesse desatinada pela cólera, vomitando uma avalanche de injúrias contra as irmãs. Mas, no momento próprio, passou logo o pequeno embrulho para uma das irmãs e saiu logo da prisão, dizendo aos guardas que haveria de voltar outras vezes para insultar as irmãs. Enfim, recordemos o conforto celeste que a Santa Comunhão traz aos enfermos, e não só às almas deles, mas também a seus corpos, que às vezes recuperam prodigiosamente a saúde. A Santa Liduína, a Santa Teresa e a Alexandrina da Costa, por exemplo, muitas vezes desapareceriam como por encanto os mais terríveis sofrimentos físicos durante todo o tempo em que as sagradas espécies permaneciam em seus corpos. Diga-se o mesmo de São Lourenço de Brindisi e de São Pedro Claver, quando celebravam a Santa Missa, pois então cessavam todas as dores das graves doenças que os atormentavam. Primeiro, a alma, depois o corpo. Mais consoladora, porém, do que todas as outras, é a última Santa Comunhão, a chamada viático, isto é, o alimento para a viagem desta para a outra vida, como os santos fazem questão de recebê-lo, a tempo e com as melhores disposições. Quando São Domingos Sávio foi mandado para casa por estar gravemente doente, o médico de sua aldeia deu-lhe boas esperanças de cura. Mas o santo jovenzinho chamou seu pai e lhe disse: Papai, será bom fazer uma consulta com o médico celeste. Desejo confessar-me e receber a comunhão.
Quando a saúde de Santo Antônio Maria Claret começou a causar apreensão, foram chamados 2 médicos para examiná-lo. Avisado disso, o santo percebeu a gravidade e disse aos seus: "Compreendo, mas primeiro pensemos na alma, depois no corpo." E quis receber logo os sacramentos. Depois disso, mandou que entrassem os 2 médicos e lhe disse: "Agora façam os senhores o que quiserem. Primeiro a alma, depois o corpo. Será possível que não compreendemos isso?" É isso mesmo. Muitas vezes parecemos ser tão sem compreensão que nos enchemos de preocupação para chamar logo o médico e deixamos para chamar o sacerdote no último momento, quando talvez o enfermo não é mais capaz de receber os sacramentos com plena consciência, ou talvez nem possa mais recebê-los. Que estúpidos e nécios que nós somos! Como é que não entendemos que, se não chamarmos a tempo o sacerdote, podemos pôr em risco a salvação eterna do moribundo e privá-lo do maior dos confortos que ele pode receber naqueles momentos derradeiros? São José Cáfaso foi um sacerdote especialista em assistir aos moribundos, especialmente aqueles condenados à morte, e era tão benquisto por isso que os doentes costumavam dizer: "Eu morreria contente agora mesmo, contanto que fosse assistido por Dom Cáfaso." Mas ele não tinha dúvidas em dizer aos doentes, com todo o tacto e delicadeza, a verdade sobre a condição deles e o perigo de morte iminente em que se achavam. Pelo contrário, a todos os doentes ele recomendava logo que se abandonassem à vontade de Deus, até mesmo ao sacrifício da vida, e dizia: "Desse modo, se a doença for mortal, o sacrifício já terá sido oferecido, e se ele ficar são, ficará com o merecimento pelo que fez." Além disso, não se poupava, não medindo esforços, quando se tratava de levar o viático aos moribundos. Nunca, nem mesmo depois de já estar em idade bem avançada. E se alguém aos pés de alguma longa escada lhe dizia que evitasse ter que subir tantos degraus e mandasse que um sacerdote mais jovem fosse levar o viático, o santo, olhando para o alto da escada, dizia: "Eu quero subir ainda mais alto." O viático, que graça! A Eucaristia é o supremo penhor de vida do cristão, exilado sobre esta terra. Nosso corpo, escreve São Gregório de Nissa, unido ao corpo de Cristo, adquire um princípio de imortalidade, porque se une ao imortal. Quando nos falta a vida efêmera do corpo, eis aí aquele que é a vida eterna. Ele se dá a nós na comunhão para ser a vida verdadeira e perene de nossa alma imortal, e para ser a ressurreição do nosso corpo mortal. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. João 6,55. Quem come deste pão viverá para sempre. João 6,59. Porque eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. De São João Crisóstomo são estas palavras luminosas: "Por respeito à divina Eucaristia, os anjos fazem guarda de honra
ao redor dos corpos dos escolhidos que repousam no seio da terra. O Santo Viático, que graça! Quando Santa Teresa de Ávila, já em perigo de morte, viu que ia se aproximando o sacerdote com o viático, para surpresa de todos, pôs-se de rosto ardente e muito formoso, prosternando-se diante da Santa Hóstia, e exclamava extática: Senhor, já era tempo de nos vermos. São Giraldo Magela pediu e recebeu o santo viático com uma piedade verdadeiramente angelical. E quando a campainha anunciou a chegada da pequena procissão, São Giraldo se comoveu e se transfigurou, exclamando: Eis que está vindo ao meu encontro o meu Senhor. Quanta dignação e delicadeza ele tem para comigo. O santo cura d'Ars, já moribundo, quando ouviu o som da campainha que anunciava a chegada do viático, comoveu-se até as lágrimas e disse: Como conter as lágrimas quando Jesus vem a nós pela última vez com tanto amor? Sim, Jesus Eucarístico é o amor que se tornou meu alimento, a minha força, a minha vida, o meu coração. Cada vez que o recebo em vida, como na morte, ele se torna meu, para fazer-me seu. Ele é todo meu, e eu sou todo dele. Ele vive em mim, e eu vivo nele. João 6,56. Esta é a plenitude do amor para a alma e para o corpo, nesta terra e nos céus.